Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa quinta-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós concluímos a leitura de mais um livro, a leitura de Amós. No capítulo 9, nós vamos ver sobre a restauração da casa ou da tenda de Davi. Essa é mais uma promessa de que após o Senhor Deus julgar os seus inimigos e tratar com todo orgulho, com toda maldade que existe no mundo, o reino de Deus será manifestado e nós já vivemos esses dias em que experimentamos o reino de Deus. E o Senhor promete através de Amós essa restauração do tabernáculo caído de Davi. O nome do rei Davi e a cidade associada ao nome dele, que é Jerusalém, são repetidas vezes mencionados pelos profetas, especialmente os chamados profetas menores. Quase todos eles mencionaram Davi e a cidade de Jerusalém como uma manifestação futura do reino de Deus, em que será um reino de paz, um reino de prosperidade e um reino de bênçãos a partir do povo de Israel, alcançando todas as famílias da terra, conforme a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12. Esse é um capítulo que é bastante profundo na sua revelação. Ele é inclusive mencionado pelo apóstolo Tiago em Atos capítulo 15, ocasião em que o apóstolo Tiago era líder da igreja de Jerusalém, e quando Paulo, Pedro e vários apóstolos se reúnem em um concílio em Jerusalém, eles vão questionar o que está acontecendo, que esse dom de Deus, que eles pensavam que seriam apenas para os judeus, estava também sendo derramado sobre os gentios. À medida em que a pregação do evangelho avançava, em meio à perseguição, essa mensagem da graça e do amor de Deus era levada a outras cidades e a outras nações, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, experimentavam de Deus. Então o apóstolo Tiago vai interpretar, foi sobre isso que os profetas falaram. Inclusive ele menciona em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13, essa profecia que vamos ler hoje em Amós capítulo 9. Então nós queremos concluir hoje esta leitura refletindo sobre esse estabelecimento do reino de Deus. Você trazendo Gênesis 15? Atos 15. Atos 15. Sim, a promessa de Deus a Abraão está em Gênesis 12. Depois ela é reafirmada pelo apóstolo Tiago em Atos 15. E nós queremos ler com você hoje sobre esse estabelecimento do reino de Deus, que vai ser um reino de paz, onde orgulho e maldade não terão lugar. Deus nos promete paz, prosperidade, e o desfrutar desse reino se inicia para nós, como temos visto nesses últimos dias, não lá no futuro, quando nós chegarmos no céu, mas aqui hoje, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então te convidamos a meditar conosco, vamos pedir ao Espírito Santo revelação. Esse é um texto tão profundo, vamos aprender, relembrar alguns conceitos hoje, e ao final dessa leitura eu e a Rafa também queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, a tua presença em nossas vidas. Nós colocamos diante de Ti essa manhã, Pai, e esse novo dia que se inicia agora aqui, tão cedinho para nós, talvez ao longo do dia para outras pessoas, sim, mas nós pedimos o Teu favor, a Tua graça e a Tua bênção sobre o nosso dia. E principalmente, Pai, durante essa leitura, fale conosco, ajuda-nos a ver, Pai, essa beleza da Tua palavra, os Teus ensinamentos, as Tuas promessas, a esperança que há em Ti, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Revela-te a nós, revela a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Nós Te amamos e entregamos todo esse momento devocional diante de Ti, Pai, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim então, Amós capítulo 9. Vi o Senhor junto ao altar e ele disse. Então aqui o profeta Amós está tendo mais uma visão do Senhor com uma revelação que ele registra para nós. E o Senhor disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes. Matarei a espada os que sobrarem, nenhum deles fugirá, ninguém escapará. Ainda que cavem até as profundezas do Sheol, dali a minha mão irá tirá-los. Observe que esse texto nos lembra do Salmo 139, que mostra o cuidado de Deus conosco em qualquer lugar onde estivermos, mostra a onipresença de Deus e também que a sua justiça e a sua fidelidade vai chegar a cada canto do espaço possível que nós possamos imaginar. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, um altíssimo monte em Israel, na região de Haifa,
Lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam do meu olhar no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao soberano, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a água, toda a terra como o Nilo, e depois afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói as suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os cuxitas. Deus já começa a mostrar que o fato de Israel ter sido eleito pelo Senhor para se tornar uma bênção para as nações não significaria salvação ou bênção alguma para eles se eles estivessem fora dos caminhos do Senhor, imitando as práticas das suas nações vizinhas. Diz: Eu os tirei do Egito, tirei os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do soberano Senhor voltam-se para o reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não o destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não atingirá, nem nos encontrará. Sim, aqui mostra claramente a sensação de falsa segurança e superioridade que o povo de Israel estava desfrutando naqueles dias, se comparando com as nações vizinhas, achando porque eles tinham promessas de Deus e haviam sido escolhidos por Deus, nada de mal lhes aconteceria, independente das suas escolhas, das decisões que eles estavam vivendo naqueles dias, com tamanha maldade e grande orgulho nos seus corações. E aí a promessa em Amós 9, verso 11, tão linda, essa promessa é mencionada pelo apóstolo Tiago em relação ao derramar do Espírito Santo sobre o povo de Israel e sobre os gentios, fazendo de todos juntos um só corpo, que é a igreja do Deus vivo, onde o Espírito Santo habita e a partir da qual o reino de Deus se manifesta na terra. Diz assim: naquele dia, como é mencionado em vários profetas, falando dos últimos dias, esse é o tempo em que nós vivemos hoje. Naquele dia, levantarei a tenda ou o tabernáculo caído de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas por meu nome. Algumas traduções mais antigas, ao invés de dizer Edom, trazem o termo Adão, como quem diz que todas as nações, todos os povos trazem o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Criador, Ele formou o primeiro homem e a partir daí todas as famílias que Deus tanto ama. Todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e os que pisam as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará nos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra. Olha o último verso desse capítulo, desse livro, como ele conclui, dizendo que eu plantarei Israel na sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Aqui mostra que aqueles que pisam as uvas, ou seja, aqueles que estão preparando o vinho, já lá no final do processo, vão se juntar com aqueles que semeiam. E aqueles que aram também encontrarão aqueles que ceifam, ou seja, o que está plantando vai se encontrar com aquele que está colhendo. Jesus fala sobre isso, os 3 evangelhos sinóticos registram quando Jesus fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.
fazendo também menção à união de Israel com os gentios no desfrutar da salvação de Deus. Jesus contou aquela parábola quando alguns trabalhadores foram chamados por um senhor para trabalhar cedinho de manhã e lhes foi prometido um salário. Quando aquele senhor viu alguns homens desocupados ao meio-dia, chamou também para eles trabalharem, lhes oferecendo o mesmo salário. E já no finalzinho da tarde, aquele senhor contratou outros trabalhadores que estavam desocupados e lhes prometeu o mesmo salário. Quando esse senhor pagou o salário devido a cada um deles, era o mesmo salário, os que começaram a trabalhar cedo questionaram: mas o senhor vai pagar para esses que chegaram por último, o mesmo que pagou a nós? E o senhor lhes respondeu dizendo: eu não prometi a vocês esse salário e não lhes paguei conforme o prometido? Por que vocês estão questionando e me chamando de injustos? E o Senhor Jesus diz então que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros, mostrando que a graça de Deus está disponível para cada um de nós, seja um israelita, seja um gentio. E isso se cumpriu depois do derramar do Espírito Santo, a ponto dos apóstolos terem que se reunir lá em Jerusalém, como nós lemos em Atos capítulo 15, e concluir: essa é a promessa de Deus, a salvação do Senhor é para todos. Quando ele promete a restauração do tabernáculo de Davi, ele está dizendo que essa casa onde Deus vai habitar é uma casa onde todos são bem-vindos, todos aqueles que escolhem pela fé confiar em Deus. Então, resumindo, esse livro de Amós, como todos os demais profetas, anuncia o juízo de Deus sobre o orgulho, sobre aqueles que escolhem viver fora dos caminhos do Senhor, assim como anuncia também a vinda do reino de Deus, trazendo paz e prosperidade pela graça de Deus para todos aqueles que abrem o coração e o recebem. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para que nós possamos usufruir, realmente receber tudo isso que Ele tem para nós, restauração, renovo sobre nós, a nossa casa. E essas são as promessas do Senhor. Muitas vezes nós repetimos, temos visto os profetas repetindo sobre o se arrepender, o se voltar para Deus. Muitas vezes o povo com o coração tão endurecido, aí Deus traz uma situação para que eles possam parar de olhar para os recursos que eles tinham, parar de olhar para as nações que eles achavam poderosas e que essas nações iriam os ajudar, para que todo o povo dele, o povo querido, amado do Senhor, o Israel olhasse para ele, o adorasse e visse que ele era a fonte de satisfação, era a fonte que provia para eles e dava aquela terra abençoada, os frutos, tudo aquilo que eles tinham. Sim. Então que nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida, sejam áreas até mesmo que parece que nós estamos fazendo por nós mesmos. Eu trabalho duro, pesado, mas ainda assim Deus mostra: eu que estou te dando a força, eu que estou te dando a provisão desse trabalho, e que nós possamos ser gratos e olhando sempre para o Senhor. Amém. Continuar a nossa vida, ainda que venham momentos difíceis, sabendo que Deus é aquele que segura forte na nossa mão e nos carrega, está conosco em todos os momentos. Sim, vamos orar então. Coloque diante do Senhor agora seus motivos de oração, aquilo que tem te preocupado. Eu e a Rafa queremos orar pelas promessas que você sabe que você tem na sua vida. Amém. E também, seja qual for o seu motivo de oração, para que dia após dia, apesar de já sermos chamados pelo nome do Senhor, apesar de já sermos parte do seu povo, e independente de momentos de grande prosperidade ou de crise, dificuldades, talvez inéditas que você passa hoje na sua vida, sabemos da certeza do cuidado de Deus e da sua fidelidade. Vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos, agradecemos pela conclusão de mais uma leitura hoje, com a finalização e conclusão da leitura do profeta Amós. Muito obrigado, Pai, por nos relembrar na sua palavra do seu caráter redentor, de que o Senhor é o Criador, soberano da terra, e que o Senhor tem para nós boas promessas, inclusive essa linda promessa de restaurar o tabernáculo caído de Davi, trazendo para o Senhor, Pai, todo aquele que simplesmente abre o coração com humildade para dizer sim e para aceitar o seu plano de amor e de bênção para as nossas vidas. Nós te damos graças, adoramos quem o Senhor é, reconhecendo que não há outro além do Senhor. Só o Senhor é Deus e não há ninguém que se compare ao Senhor. Te agradecemos também pelo seu cuidado e seu amor leal para conosco, pelo seu chamado para nos voltarmos para o Senhor e na sua presença vivermos o melhor que o Senhor já tem preparado para cada um de nós e nossas respectivas famílias.
Eu e Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora. Apresentamos ao Senhor, Pai, cada nome e cada causa de oração que são trazidos diante do Senhor. Cada assunto que tem preocupado essa pessoa que agora está orando conosco. Sim, nós Pai. entregamos sob os teus cuidados, sabendo que o Senhor é Deus que ouve as nossas orações e que nos responde. Nós oramos para que cada uma das suas boas promessas venham se cumprir em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos, Pai, qual é a nossa parte, quais são as decisões, escolhas que nós precisamos tomar, quais são os relacionamentos que o Senhor tem para nós, as prioridades, para que nós possamos fazer aquilo que é a nossa parte, na certeza de que o Senhor certamente fará o restante, fará aquilo que nós não podemos, aquilo que está fora do nosso alcance. Opera os teus milagres, meu Deus. Ajuda-nos nesse dia de hoje. Meu Pai. Eu continuo pedindo que o Senhor nos dê olhos para ver, Amém, ouvidos Senhor, para em nome de ouvir Jesus. e um coração de entendimento, para que nós possamos te conhecer e prosseguir em te conhecer através da tua palavra, das revelações do teu Espírito Santo e de pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas para cumprir o teu bom propósito. Recebe, Pai, mais essa leitura que dedicamos ao Senhor. Receba cada motivo de oração, cada família representada por aqueles que oram conosco agora. Nós entregamos nossas causas e todo o nosso futuro sob os teus cuidados, orando com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia. E amanhã nós voltamos para começar um novo livro, né, meu amor? Sim, o livro de Obadias tem apenas um capítulo. Então amanhã nós vamos ler o livro de Obadias inteiro, que é um livro bem curtinho. E nesse final de semana, assim como hoje nós falamos sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi, em Israel é celebrada a festa dos tabernáculos, ou festa de Sukká, que aponta profeticamente para a volta de Jesus, quando nós vamos todos tabernacular ou viver em comunhão com Deus. Que lindo nós podermos hoje lembrar essa promessa de que a casa caída de Davi, o tabernáculo de Davi, será restaurado para oferecer salvação a todos os povos nessa data tão profética. Se você pensar, foi no dia da Páscoa, exatamente na Páscoa judaica, quando Jesus morreu em nosso lugar e ressuscitou. Foi por ocasião da festa de Pentecostes no calendário judaico, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, israelitas e gentios, abençoando, trazendo essa unidade durante o período da festa de Pentecostes. Então, sempre que nós nos lembramos da terceira festa sagrada, que é a festa dos tabernáculos, nós nos lembramos do retorno